Pode fazer 3 fileiras. Tudo bem? Tá, Patrícia, que bom que você veio. Patrícia, a gente faz a gravação ao vivo no Instagram, então você não pode falar mal da da Incol, entendeu? Das construtoras. Nem do palestrante. Porque já tá gravando. Falou assim, ó, tem uma imobiliária que é péssima, que tem uma tartaruga como símbolo, ninguém vai saber quem é. Né? Pode ficar à vontade. A gente, nos últimos eventos, a gente acabou sendo surpreendido porque a gente colocou cadeira de menos, cadeira de mais, então a gente tá assim. Não estamos sabendo. Foram mais de 40 inscritos e 15 se confirmaram, né? Então a gente vai deixar... Pode deixar as daí para lá, depois a gente puxa lá para cá. Eu vou começar já, em respeito aos que já chegaram. Ô, Alexandre, de vez em quando você dá uma zapeada aqui, ver se você está transmitindo. E naquele de lá também? Pode ser? Tá lá e tá aqui. Aí... Não, esse daí fica mais. Ele vai ficar o tempo todo. Aquela também, que tá no Instagram. Não. Deixa eu só pegar minha... Acho que não vai. Então. Beleza. Pessoal, se vocês quiserem pegar, levantar, comidas e bebidas ali, banheiros aqui, podem ficar bem à vontade, tá? Eu tinha colocado no grupo, não sei se estão todos lá no grupo de Direito Imobiliário, para o pessoal escolher. A gente vive numa democracia, né? Tá legal que o pessoal escolhe. Se a gente faria, igual eu fiz de locações, uma semana inteira. Fiz uma semana inteira, das 5 às 6 e pouquinho, foi bem curtinho assim cada episódio. Ou se faria uma vez por semana, ou um sábado inteiro, um domingo inteiro. E aí o pessoal decidiu que fosse feito uma quinta-feira por semana, um dia por semana. Né? Só que aí também toda semana enche o saco. No ano passado eu fiz 30, e aí eu acabei fazendo toda semana. Então eu resolvi fazer um pouquinho mais longo hoje, a gente dá uma folga de umas 2 semanas, e depois a gente faz um complemento. Tá? Eu vou dar início, então, e aí assim, se vocês tiverem perguntas, podem interromper, não tem problema. A ideia é que a gente consiga sair com novas possibilidades daqui, que a gente tenha uma visão mais ampla do que entende lá, tudo bem? Do que entende o juiz com relação à profissão dos corretores e o que é o cresce da vida, né? Através do COFES. Então, eu vou dar início agora formalmente. Para quem não me conhece ainda e para ficar registrado na internet, meu nome é Douglas Vilar, eu comecei como office boy em 99, então já são 25 anos de dia a dia na advocacia. Me formei em 2006, passei na prova da OAB em 2008, advoguei por mais de 15 anos direito imobiliário, direito do trabalho, mas nunca deixei de atender imobiliários, construtores, então sempre estive orbitando nessa seara. Em 2020, fundei o escritório junto com o Dr. Vinícius Gonçalves e a gente então está nessa labuta. Depois entrou o Dr. Micheves, a Carol, o Sérgio, tivemos outros advogados que passaram. Hoje a gente conta também com a doutora Ângela. Ela é a única que vocês são obrigados a chamar de doutora, porque ela de fato está fazendo doutorado, tá? Então, eu posso chamar de Douglas, posso chamar Psyu, eu atendo.
mas ela tem que chamar de doutor, tá? E também a gente tem o coronel Eduardo, né? O Eduardo é multifacetado, né, de coronel. Ele também é advogado e contador. Então, se vocês estiverem precisando de uma assessoria na área contábil, agora a gente vai conseguir também ajudar. Ele é especialista nessa área para pequenas empresas imobiliárias, tá? Temos também a Sofia, que é a mais experiente do escritório. Está há 27 dias no curso de Direito. Então, assim, pode contar com ela que ela vai resolver todos os problemas de vocês. E também tem a Janine, que deve estar voltando aqui. E a Janine foi uma contratação específica por causa das imobiliárias. Por quê? Ela é corretora também, né? Está terminando lá o curso de transação, mas ela trabalha desde 2009 em imobiliárias. Então ela já passou por as maiores. Então ela entende também, né? Eu acho que hoje eu também entendo a linguagem do corretor, porque eu atendo corretores há muitos anos. Também fiz o curso de transação imobiliária, né? Para quem não sabe, fiquei com medo de não passar na prova, daí não fiz a prova. Mas eu também fiz o curso. Na verdade, eu fiz o curso para ver o que vocês aprendiam lá. E aí eu fiquei desesperado e comecei a fazer os cursos aqui no escritório, porque vi que vocês não aprendem nada, né? Pelo menos na área de direito, não, né? É bem simples mesmo. Então, qual que é a nossa ideia hoje? Eu fiz essa brincadeira outro dia, ficou bem engraçado, né? Sabe que tem uns caras assim que eles não sabem nada, eles viram coach, né? E eu, me achando o rei do direito, falei o seguinte: não vou falar que eu sou coach do direito, vou falar que eu faço treinamentos de direito. E o que é coaching, né? Treinamento. Então, se eu soubesse melhor inglês, eu tinha dado outro nome, né? Mas então a gente chama de treinamentos. Lá, tudo bem? E aí, então, a ideia é o quê hoje? A gente falar sobre o contrato de corretagem, tá? A resolução do COFES 1504 de 2023 e também sobre a promessa de compra e venda e a reforma do nosso Código Civil que está por vir. Pode pôr para frente, minha gente. Tá? Não, vai ficar. Pode ser aqui, ó. A reforma do Código Civil que está por vir. Não sei se vocês sabem como é que funciona a tramitação do Código Civil, mas é assim, eles ficam lá 50 anos se matando, aí chega uma hora, promulga e os advogados são tudo desesperados, porque muda a lei e a gente não sabe de que começa. É quase isso, tá? Então eu já vou adiantar para vocês o texto final da reforma. A gente ainda não sabe quando vai começar a valer. Só que é legal vocês colocarem, na medida do possível, nos seus contratos, esse espírito já, né, de como vai funcionar. Não sei, hoje tem várias pessoas aqui que têm formação jurídica ou estão em formação jurídica, e o que acontece? A lei, ela reflete a vontade do povo, né? A gente foi lá e escolheu muito bem nossos representantes, né, para o Congresso, e aí todo mundo escolheu bem, né? E aí eles vão lá e fazem, né, no jogo político deles, as leis, e a gente depois vai segui-las. Então, por isso que é bacana a gente já ter uma noção do que vai acontecer no futuro. Vocês vão ver que nessa apresentação aqui tem são PowerPoints especiais, ó, cheio de imagens e tal, porque eu descobri uma inteligência artificial que faz automático, né? A próxima agora vai fazer também a palestra, daí eu vou ficar em casa, mas por enquanto tem que apresentar, mas o PowerPoint ele está todo diferentão. Tem uma frase que normalmente eu falo, que eu acho bacana, e eu nem sabia de quem que era, eu descobri que era do Napoleão Hill, que é o seguinte: comece onde você está e trabalhe com as ferramentas que tem à sua disposição. E melhores ferramentas serão dadas mais adiante. Não é que elas vão ser dadas, né? É que você a maioria aqui caiu como corretor de paraquedas, né? A gente começa direito, tropica, vira corretor, começa engenheiro, tropica, vira corretor, e a gente só vai, e começa a comprar, vender, alugar, e depois vai aprendendo, né? Então o meu objetivo como advogado, o objetivo do nosso escritório é fazer o quê? É ajudar vocês a dar munição, dar ferramenta para que vocês consigam a cada dia estar desenvolvendo melhor
a sua atividade, tá? Como a gente tem um conteúdo muito grande, eu vou... Você faz o favor, vai lá na cozinha e pega aqueles brindes lá, que eu esqueci, desculpa. A gente vai fazer meio dinâmico para ninguém dormir. Então, qual que é a primeira ideia? Alguém sabe a diferença de corretor de imóveis e imobiliário? Pode falar aí. Alguém sabe a diferença ou não? Hã? Corretor de imóveis? Corretor de imóveis e imobiliário. Qual que é a diferença deles? Hã? Imposto é uma. O que mais? Pagamento, né? Eu tenho que fazer lá, tudo bem? Eu tenho que fazer um pagamento, então, né, maior. Pode falar, pode à vontade. Eu tenho que fazer, então, um pagamento de imposto diferenciado, né? E o que mais? A responsabilidade jurídica do corretor. Ela tem uma travinha ali do lado, ela já? Não. Eu troquei. Deixa eu ajeitar aqui pra você, ó. Espera só um pouquinho. Não, já me segurei. Não, aqui, ó. Só se bater do lado. Então, o que acontece? O corretor de imóveis, ele tem uma responsabilidade toda limitada, né? E a imobiliária, ela tem uma responsabilidade mais ampla. Certo? Isso ou errado? Eu acho que os dois têm. Eu acho que é igual. É igual? Eu acredito que sim. Mesmo responsabilidade. Sim, se você fizer alguma coisa errada, você não Da imobiliária é maior? A da imobiliária é maior. Eu acho que da imobiliária Perdeu o chocolate. Perdeu. Perdeu porque é o seguinte, a responsabilidade da imobiliária e do corretor, ela é a mesma. Por quê? Ambos estão estabelecidos na lei que institui a profissão e ela fala o seguinte, que o corretor vai fazer a intermediação de compra, venda, permuta, locação e opinar sobre a comercialização. E aí no parágrafo único, essas atribuições mencionadas no artigo 3º também podem ser exercidas por pessoa jurídica inscrita no CRES. Então lá na lei que institui a profissão, que é a 6.530 de 78, ela teve a previsão e o cuidado de falar o seguinte, pessoa física e pessoa jurídica estão no mesmo patamar, tá? Qual que é a ideia hoje? A ideia hoje é que quando vocês chegarem numa audiência daqui a 10 anos, vocês tenham feito da mediação imobiliária de vocês uma mediação imobiliária, não uma prestação de serviço, tá? A menos que vocês queiram de forma livre e espontânea fazer de forma diferente, tá? Vai ser bem complexo, vai ser todo mundo com dor de cabeça, não porque a gente vai beber depois, tá, pessoal? Ninguém vai beber. Mas é bem complexo, tá? Então peguem isso. Corretor de imóveis, pessoa física e pessoa jurídica fazem a mesma coisa, tá? Nos termos da lei. Olha lá que bacana, ó, os slides, vocês viram? Desenha uma foto, falei para colocar lá uma mulher corretora, aí outra mulher olhando. Bonito, né? E o que faz então? O que a gente faz então como corretor de imóveis? Quais são as nossas atribuições, né? A gente vai intermediar a compra, a venda, e vai opinar pela comercialização. E a gente tem uma obrigação, que é o quê? Que é de falar tudo que tem no imóvel. Todas as coisas boas e todas as coisas ruins, tá? Então, quando a gente vai angariar um imóvel, o que é importante? Que você entenda, como proprietário, por que ele está vendendo? Eu estou vendendo porque esse imóvel que fica na rua do Parque Tingui, ele alaga, né? Vale 5 milhões de reais, está venda por 2. Por quê? Porque alaga. Pode ser que tenha uma pessoa que queira comprar esse imóvel? Pode, a pessoa tem vocação para ser sapo, ela vai comprar um imóvel que alaga. Então veja só, todos os imóveis são passíveis, os terrenos que tenham lá a documentação de acordo são passíveis de serem vendáveis. Qual vai ser o óbice? Preço. Então muitas vezes você vai ter um imóvel lá que alaga, você vai ter que derrubar ele, fazer ele mais alto, aí tem o Elias engenheiro que pode nos auxiliar e como é que você faz isso, né? Faz uma broca até o inferno, sei, 10 metros de broca, 50 metros de broca. Não me interessa. Me interessa o quê? É que o corretor é o cara que está habilitado a aproximar as partes e fazer essa transação. Eu falo todas
todos os nossos encontros, que se corretor fosse mostrar imóvel, valia 100 pila. Você mostrava 10 imóveis no dia, você ganhava milão por dia, 20 mil por mês, é mais do que a média dos corretores ganham. Nacional, não daqui, né? Daqui o valor é muito maior. Tá? Então, assim, vocês conseguem entender que o corretor, ele é um cara que tem funções específicas na cadeia. Adianta eu pegar e falar assim, eu sou corretor de imóveis, eu vou lá fazer uma cirurgia cardíaca? Não adianta, né? Ou, por exemplo, você lá, né, no teu dia a dia, o carro foi e estragou lá o Porsche de vocês. Vocês vão levar no mecânico Zé para arrumar? Não, vocês vão levar lá na concessionária específica, né? A BMW no Aeroimport e assim por diante. Então, o que acontece? O corretor, ele tem que se colocar como um profissional, né? Quem me conhece sabe que eu sou advogado, estou todo dia de terno, né? Sempre sou bem profissional. Cadeira. Mas você tem que se colocar de forma profissional e ponderar para o seu cliente desde o primeiro contato, tá? Que olha, eu sou corretor, eu faço isso. Ah, mas você consegue? Vamos fazer o seguinte, eu quero fazer essa venda desse imóvel, só que eu quero fazer a matrícula por menos. Cara, legal, eu não faço, tá? Eu não faço e eu te denuncio que você seja preso. Por quê? Porque você é profissional, tá? Nós estamos entrando numa era, nós já entramos nessa era, mas a gente não percebeu ainda, de total Big Brother, total transparência. Cada centavo não é real, cada centavo que cai na sua conta hoje, o Lula tá vendo, tá? O governo tá vendo. Então, assim, caiu 100 mil reais na conta da Dodge, ela foi lá e declarou 1.350. Vai cair, tá? Em 5 anos ela vai cair. Para isso a gente tem nosso coronel contador aqui, que vai depois regularizar as empresas de vocês, certo? Sim. Então, o que vai acontecer? O que eu tenho que saber como corretor? Qual que é a minha função? Qual que é o meu lugar no mundo? Qual que é o meu lugar na sociedade? Por quê? Porque quando você olha no mundo afora, Estados Unidos, Inglaterra, mesmo a Alemanha, que tem a legislação parecida com aqui, não tem 1,2 milhões de corretores no Brasil, no mundo. Não. São, sei lá, talvez 10 mil, 20 mil. Por quê? Porque é uma profissão muito específica. Lá fora, todos os corretores respondem por tudo, tá? Então, se for desfazer um negócio, por qualquer motivo, o corretor paga o valor integral, se o proprietário não tiver. No Brasil, felizmente, a legislação é um pouco diferente. O nosso STJ e alguns tribunais locais estão querendo fazer o quê? Empurrar a goela abaixo, que aos corretores também vai se aplicar essa diretriz. Qual que é a ideia do curso, né, e da minha advocacia? É deixar bem claro que hoje, tá, e com a reforma do Código Civil, que vai ser daqui a 2 anos talvez, vai se manter dessa forma. O corretor só vai responder se quiser, ou se fizer besteira, tá? Então, o que diz o artigo 523? Então, a gente tem lá a lei da profissão e o Código Civil. 523, o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência. O que é diligência? Olha, aqui estão todas as certidões, está tudo certinho, ou você tem que ir lá nesse site aqui, clicar e ver se está certinho ou não, tá? Porque você não é obrigado como corretor a emitir as certidões. Por quê? Porque se a certidão for positiva, é ato privativo do advogado interpretar um processo. Então adianta o corretor pegar e falar, saiu uma certidão positiva aqui, mas não dá nada. Pode ser que dê. Eu já vi corretor falar o seguinte, saiu uma certidão positiva no cível e o processo era R$1.000. Então, uma transação de 500 mil não dá nada. Só que alguém aqui sabe o que é o valor da causa? Entendeu? O valor da causa, às vezes, é só uma estimativa. Eu estou falando de uma obrigação de fazer. Por exemplo, eu fiz um contrato lá com a Adriana que eu vou executar uma obra e aí eu não executo essa obra e ela está me impondo uma obrigação de fazer. Que se eu não executar essa obra, que vale R$1.000 no processo, a indenização vai ser de 1 milhão. Por quê? Se eu não cumprir a obrigação de fazer, o juiz vai arbitrar, ou eu vou emendar essa ação
para perdas e danos. E aí vai ser o valor total da dívida. Você entende? Isso assim, é só um exemplo besta, tá? Tem milhares aqui que a gente pode usar. Então, sempre que a certidão for positiva, eu pulo fora e jogo para o advogado, ou jogo para a parte, tá? Isso aqui é bem besta, né? É bem básico, todo mundo sabe, né? Ridículo isso, né? Ridículo. Vocês já vão ver que não. Vai valer mais um chocolate. Qual é o valor? Qual é o valor do processo? Qual é o valor do processo que? Qual é o valor do processo, tá? No qual o corretor de imóveis foi condenado solidariamente porque tinha uma certidão positiva com efeitos negativos. E o juiz entendeu que o corretor não foi claro em falar, não faça o negócio porque tem a certidão positiva. Para quem não sabe, certidão positiva com efeitos negativos é o seguinte: você deve lá 1 milhão para a Receita Federal, faz um parcelamento, paga a primeira parcela, fica suspensa a exigibilidade do débito. Né? Inclusive, suspensão de exigibilidade de débito é uma das poucas coisas que eu sei de direito tributário. É só... Eu falei isso hoje no almoço. Qual que é o valor que o corretor foi condenado solidariamente a devolver? Chuta um número, vou fazer todo mundo chutar. Chuta um número. O número que o corretor foi obrigado a devolver. 1.100 milhões, chuta um número, vai lá. Quem se aproximar mais ganha. 20 mil? Sei lá, o valor do imóvel, o valor da casa. Não, isso daí é óbvio que é o valor da causa, mas qual é o valor da causa? Chuta um número. 10, 20. 30. 50. Hã? 80. Alguém de casa? Não. 900 mil. 900 mil. Hã? 100 mil? 60 mil? 600? 100 mil? Você também não viu o slide? Não, isso daí é óbvio, mas você não viu o slide? Quanto? Você viu o slide? Quanto? Chuta o número. 500 mil? 300? 400? 525 mil? Eu falei o valor do imóvel, então foi 510, você ganhou. Só que o valor total da indenização... Ó, o valor total... Você não falou pra você. Oi? Você não falou. Você falou o valor da indenização. Não, a indenização é um pouquinho mais do que aquilo lá. Ó, o valor do imóvel era 510 mil. O valor da indenização ficou em... Ó, 510 mil do imóvel, 50 mil de honorários, 300 não sei de quanto, 900 não sei do que, 260, mais 8 mil, mais 10%. Então, assim, é uma besteira, certidão positiva com efeito negativo, deu uma indenização deste tamanho. Eu coloquei no grupo, mas ninguém viu minhas postagens. Ele viu. Então, assim, a gente vem aperfeiçoando os treinamentos e os contratos. Por quê? Porque a gente está todo dia lendo, escrevendo e corrigindo o contrato e trabalhando para prestar um serviço melhor para vocês. Eu, particularmente, nunca tinha visto um processo baseado na certidão positiva. Entendeu? Por quê? Porque, veja só, contrato faz lei entre as partes. O corretor é parte do contrato de compra e venda, ele é um mediador? Ele é um mediador. Ele não é parte. No contrato estava escrito, fulaninho tem a certidão positiva. Entendeu? Em todos os outros casos que eu vi na minha vida, o juiz falava o seguinte, a parte assinou o contrato, constava que tinha certidão positiva, problema é dele. Estava ciente, entendeu? Então, o que a gente vai fazer agora como corretor quando aparecer uma certidão positiva? Né? Vamos pegar esse vídeo aqui, faz o corte e manda para o cliente. Fala assim, ó, certidão positiva, se vira, fala com o teu advogado, e eu não garanto o negócio. Eu acho que pode dar problema. Beleza? Então, se cair no colo uma certidão, o que a gente vai fazer? Vai mandar para o cliente, tá? Para o cliente consultar o advogado. Mas eu não posso nem dizer apenas, eu tenho que escrever.
O cara vai dizer. O ideal, a gente já fez um treinamento sobre o WhatsApp, e para quem não fez, bem rapidinho, o WhatsApp, ele tá sob júdice no Brasil. Por quê? Porque o WhatsApp, ele tem uma criptografia ponto a ponto. Então, se eu perder o meu celular, você não consegue provar que a tua conversa é autêntica, tá? Porque ela pode ser editada. Então, você tem que ter os dois aparelhos para poder valer. Fora, já foi proibido a criptografia ponto a ponto, e daí eles estão usando o Google Drive para ter o backup. Então, se o teu celular, você faz o backup no Google Drive, vale com prova, senão não vale. Então, o ideal, o que é? Brinca pelo WhatsApp, manda sticker, mas as coisas sérias manda também por e-mail. Fala assim, conforme e-mail e tal, pum. Você viu o e-mail? Você viu o e-mail? Você viu o e-mail? Tá? O que acontece? Se o corretor pegar e falar assim, olha, imagine que você vai alugar aqui ou vai comprar esse imóvel para fazer a casa da sua avó. Você vai fechar o café, vai fechar o escritório e fazer a casa da sua avó. E aí você vai fazer isso e daí você vem com o corretor malandro. O corretor malandro vem assim, ó. Vem aqui, Sofia, deixa eu demonstrar com você. Não vou fazer que nem o da Ledone lá de dar um soco na cara da estagiária. Vem aqui, ó. Faz de conta que aqui está o escritório e ali está o estádio atlético. Aí você está aqui, né? Olha que bonito que é esse lugar aqui. A pessoa não mostra que tem um estádio atrás. Pode sentar. Né? Você vai escondendo o estádio, né? Vai escondendo o estádio, a pessoa não vê o estádio. Ela vai, compra, muda a vovozinha lá, 98 anos. Aí, sabadão, começa o jogo do Atlético 4 horas da manhã. Vira um inferno isso aqui. 40 mil pessoas gritando. E aí o corretor fez o quê? Ele foi lá e ele fez uma venda com um vício de consentimento. Por quê? Era óbvio que aquela pessoa iria querer. Aí você, como corretor, você tem que vender esse imóvel para essa senhorinha de 98 anos, vende para um jogador do Atlético, para um torcedor do Atlético, vende para um torcedor do Coxa que vai colocar uma bomba aqui para explodir o estádio, para qualquer outra pessoa, mas não vende para velhinha. Você entendeu? Então, assim, eu acho assim, para cada pessoa existe um imóvel, né? E eu entendo, porque como advogado, a advocacia e a corretagem é a mesma profissão. Para cada cliente existe um advogado. Eu sei que eu não consigo atender todos. Tem gente que vem aqui no escritório, eu rezo para que a pessoa não suma, porque não é o perfil de cliente que eu gosto de atender. Né? A pessoa vem assim, eu quero fazer uma venda de 50 milhões. Fala, não, sai fora, não quero. Cadê? Mas existem públicos e existem clientes para todo mundo. Tá? Então, o exemplo, ele é esdrúxulo, mas quando você tem isso como norte, você consegue perceber nas pequenas coisas. Então, por exemplo, a pessoa vai lá com você e fala assim, olha, eu quero financiar esse imóvel aqui, mas eu tô com o meu nome sujo. Aí você fala assim, olha, por exemplo, a pessoa vai financiar um imóvel de 1 milhão, mas acabou de vender um imóvel, ela tem 800 mil para dar de entrada. Né? Aí você pode fazer o quê? Você pode pegar na tua promessa de compra e venda que a gente vai ver lá à frente e colocar um prazo dilatado para ela regularizar o nome dela. Você não precisa engessar o negócio. E aí você fala assim, olha, inclusive, a gente faz para você ter a posse agora e a gente separa os 800 mil que você tem já em conta para a pessoa. Por quê? Você conhece também quem está vendendo imóvel e sabe que para ele aqueles 800 mil vai mudar a vida dele agora. Então imagina, a transação de 1 milhão, poxa, eu vou deixar de receber 200 mil agora. Pô, mas você já está com o imóvel chocando há 1 ano na imobiliária, não vende, não aparece ninguém com proposta, e chegou um negócio. A magia do contrato, dos contratos de promessa, compra e venda, é essa. Você pode fazer praticamente tudo, tá? Desde que você exorcize o demônio do Código de Defesa do Consumidor, que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Então, eu coloquei uma foto minha ali, numa outra perspectiva, né? Tá? E aí, qual que é a ideia aqui? O que o corretor, então, ele não vai fazer? Que sempre que perguntarem para vocês no WhatsApp, tá, e esse imóvel que você está mostrando aí, o que você vai fazer para mim? O que você vai fazer? O corretor não é correspondente bancário, ele não pode ficar fazendo nenhuma informação que a gente se compromete. Nós temos, inclusive, uma decisão que eu joguei no grupo, não sei se foi no grupo de imobiliário da OAB, e era exatamente o seguinte, o corretor juntou a simulação da Caixa,
Para o cara, ó, a parcela vai dar lá R$ 1.300, daqui a 90 dias está aprovado. E aí foi todo o trâmite, desfez o negócio, deu, acho que, se eu não me engano, 50 mil de dano moral pela frustração do negócio não realizado. Quem aqui conhece algum correspondente bancário, ele vai falar para vocês o seguinte: o acordo, o negócio, o cadastro está já aprovado. Eles sempre falam isso, né? Manda ele assinar junto, então, a proposta de compra e venda e colocar uma cláusula que, se daí for negado na frente, que ele vai pagar R$1 milhão de indenização. Vê se ele vai assinar. Ele não vai assinar. Por quê? Nem depois, e isso é muito triste, que você assina o instrumento de financiamento, o contrato de financiamento, na instituição bancária, o negócio está feito. Por quê? Se em 30 dias voltar e não, por exemplo, você vai lá, assinou, vai para o cartório. Ah, a fulaninha lá se divorciou, mudou o regime de casamento, ou fulaninho trocou o nome, qualquer coisa. Se esse trâmite, por exemplo, no Itaú, levar mais do que 60 dias, o negócio é desfeito automaticamente. Entendeu? Então, quando que vai ser concluído o negócio? Um dia. Tá? É terrível isso, por quê? Porque a gente tem uma série de questões quando você vai fazer o financiamento imobiliário, porque quando foi instituída a lei, lá em 97, os bancos pegaram e contrataram milhares de funcionários para cuidar desse departamento. Então, o banco, quando o banco aprovava o negócio, estava perfeito. Hoje, não tem nenhum humano que olha. Então, eles só vão olhar no cartório. Se todos os contratos que vocês olharem, vocês vão perceber isso. Sempre vai estar a atribuição que o desfazimento não vai ser problema deles, tá? Que mais a gente tem de bem bacana? É você saber que, assim, eu não estou querendo que as imobiliárias grandes reduzam o seu tamanho para que elas virem um corretor autônomo, tá? Ou corretor, eu corretor, né, igual eu brinquei lá no formulário, né? Você é eu mesmo, tem equipe. Por quê? Porque eu acho o seguinte, hoje, se eu fosse comprar um imóvel, eu gostaria de ter a possibilidade de sentar, por exemplo, com a Adriana, e a Adriana fala assim: Douglas, eu vou te cobrar 15% de comissão, mas eu vou pagar R$5.000 para você mesmo analisar a matrícula, analisar os documentos, fazer uma due diligence, vou pegar o Elias como engenheiro para ele fazer um laudo de que o apartamento está ok, vou pegar puxa, esqueci o nome dela, acho que não é Solange, aquela moça que faz o homestage, vou pagar mais 3 mil para ela fazer o homestage do imóvel para a gente colocar ele à venda, vou contratar o Caran, sei lá, um fotógrafo chique para fazer as fotos do teu imóvel. Você já pensou? Vou chamar o Alexandre para gastar 10 mil em tráfego pago no teu imóvel, mas isso vai te cobrar 15% de comissão. E aí eu vou te fazer uma prestação de serviço. Mas que se foda, você vai ganhar 15%. Entendeu? O que está acontecendo hoje? Você acaba cobrando, né, o corretor lá, médio, normal, cobra 6, aí se você está meio full, você cobra 4, mais full 2, de repente você está vendendo imóvel por quentão. É o que vai acontecer, né? E aí você vai responder solidariamente pelo empreendimento, né? Por quê? Se você pode cobrar R$500 para fazer uma transação imobiliária, só que você não consegue sustentar esse teu negócio por muito tempo, né? Então, qual que é a ideia? É que você tenha nas suas mãos toda a condição de saber até onde que você deve ir e como que o juiz e o judiciário vai olhar para você, tá? A gente, por muito tempo, eu mesmo usei várias vezes os nomes errados e eu queria tentar propor para vocês aqui uma nomenclatura correta. No Código Civil, eles falam em remuneração do corretor, tá? Então, vamos chamar de remuneração dos nossos contratos. Comissão é para CLT, né? Então, vamos chamá-la de remuneração. Autorização de vendas... Oi? Eles não falam depois de um tempo, pelo menos no Cresce. O Cresce não sabe o que ele fala, tá? Então, o Cresce não representa os corretores. É outro órgão. Sim, mas... Eu já vou provar para vocês por quê. Sabe por quê? O que acontece?
E foi comentado, foi falado lá pelo presidente, que a partir, eu não lembro da data certinha, nós temos que colocar que são honorários, não mais como comissão de corretagem, são honorários. Então, se você agir como um profissional liberal, você pode chamar de honorários. Se você tem um CNPJ, aí é outro tributo. Mas o nome dos tratores não vai alterar o viaduto. No Código Civil, tá? No Código Civil. Por quê? O Código Civil é mais importante do que a opinião do presidente. Porque se for executar o processo, você vai ter que fazer com base no Código. E o Código fala em remuneração. Eu posso cobrar a comissão de 6%? O juiz pode falar, não pode, porque não existe comissão na lei. A lei fala em remuneração. Aí você fica num... Nunca vi um juiz fazer isso, mas também nunca tinha visto falar da certidão explicativa. Tá? Show? E aí, o que acontece nessa nossa prestação de serviço? Nesse nosso contrato, ó? Nessa contratação de serviços profissionais de corretagem. A gente vai estabelecer tudo aquilo que a gente quer para o nosso dia a dia. Então, a lei que instituiu a profissão falou que vocês fazem intermediação de compra e venda, proposta, permuta, locação e faz a precificação do imóvel, tá? E aí, no Código Civil, que não mudou na Lex nova, a gente já vai ver para adiante, fala o seguinte, que pelo contrato de corretagem, uma pessoa está falando que é uma pessoa física aqui ou não? Uma pessoa jurídica? Não. Quando no código fala uma pessoa, eu posso entender que é uma pessoa física ou jurídica. Pode falar. Tem uma pergunta no Instagram. Ô, Instagram. Jefferson, também é advogado. A autorização de vendas pode ser assinada e enviada via WhatsApp pelo cliente. Tem que ser assinada pelo corretor também ou só pelo cliente dando aceite para o imóvel ser ofertado e negociado? Então, a lei que instituiu a assinatura eletrônica, ela fala o seguinte, que você tem que usar uma cadeia de certificados. Então, você pegar um documento impresso, assinar e enviar pelo WhatsApp, você tem uma foto de um documento. Então, você não vai ter o documento. Digamos que essa pessoa alegue que houve uma fraude nessa assinatura, que ela não te deu autorização e o documento é fraudado. Você não vai ter o documento original para fazer a prova. Hoje, qualquer deles, DocSign e tal, você poderia fazer o quê? Pega esse PDF e faz de assinatura eletrônica. Aí eu vou falar, é bem isso que eu vou entrar, sobre a autorização de vendas e o contrato de corretagem. A autorização de vendas é o seguinte, eu como corretor, eu posso vender um imóvel sem ter uma autorização de vendas? Eu posso. Por quê? Porque a autorização lá é para divulgar o imóvel. Então, digamos o seguinte, a tua vizinha fala para você, eu vou vender meu imóvel. Aí você vai lá e vende. Você não vai ter autorização de vendas, mas você pode vender, tá? Parece besteira, mas eu tenho um caso desse, que a pessoa não tinha autorização de venda, não tinha contrato de corretagem, não tinha nada, mas ela tinha a proposta de compra e venda que não foi aceita. E aí eles foram lá e deram uma volta no corretor e não pagaram o corretor. R$21 mil, acho que é 21.200. O juiz de primeiro grau, por isso que é o problema, e a gente faz esses cursos aqui, deveria fazer também para os juízes. O juiz, que é o juiz leigo, né, que não é leigo que ele é burro, ele é leigo porque ele não é concursado. Ele é um advogado com 5 anos de experiência e tal. Ele entendeu o seguinte, que o corretor tinha que ter o contrato. Mas ele entendeu isso da cabeça dele, porque a lei fala o seguinte, se você aproximar as partes e conseguir provar, você tem direito. Você não vai ter quando? Quando você for desidioso. Tá? Então é o seguinte, eu vou lá e dou meu imóvel para o Alexandre vender. Alexandre, quero 500 mil no meu imóvel. Aí ele recebe 100 propostas de 490 mil e ele não leva nenhuma adiante. E aí chega uma para mim e fala, cara, você não quis vender teu imóvel? Não, quero. 495, opa, compra agora. Vendo, quero agora. Vou passar a perna no Alexandre porque eu não recebi a proposta, então vou ficar com o dinheiro e com a comissão dele.
não vai ter dedução da comissão. Aí o Alexandre vai falar assim, não, mas eu tenho direito à comissão, porque o cara me enviou a proposta. Eu falei, sim, mas e daí você falou para mim? Como você não falou para o teu cliente da proposta, você foi desidioso. Por mais ridícula que seja a proposta. Permuta por galinha, por papagaio, fale, tá? Mande. Olha, eu não quero receber proposta menor que 500 mil. Então se assina aqui no contrato que propostas inferiores a 500 mil ou propostas com permuta, eu não quero. Eu só quero se for venda em dinheiro, notas de 20, de 50. Acabou. Você pode colocar isso. Pronto para essa resposta tá ok? Obrigada pela resposta, corretor de imóveis também. Acho que não parece. Show de bola. Se por acaso o cliente ele não tem a autorização de divulgação, porém o cliente, o proprietário, ele deu um aceite ali no WhatsApp, falou, se eu tenho um cliente interessado, tudo, vou levar no seu imóvel, daí acerta ali a comissão, ele dá o aceite ali, sim, 6%, ok, daí tem validade? Show de bola. E aí, inclusive, eu tinha uma dúvida há não muito tempo atrás, que era o seguinte, você vai lá, pega o link da internet, acha o proprietário, manda para ele e fala, esse teu imóvel aqui está com exclusividade, que é isso que vocês fazem, né? Não, não está com exclusividade. Se eu vender, você me paga a comissão? Pago. Beleza? Você já tem lá um contrato. O que é bacana? No direito, o contrato, 99% dos contratos podem ser tácitos ou expressos. O tácito é aquele contrato de boca. Quando você tem uma coisa escrita, você tem mais do que só o de boca. Qual que é o problema do WhatsApp? Se a pessoa deletar a conta dela, você pode ficar sem ter essa prova. Né? Você não vai ter como periciar, porque é só o seu celular privado que tem essa mensagem, não está na rede de computadores. Por que o e-mail é diferente? Porque o e-mail é acesso ao navegador web e aí ele é imutável. Entendeu? Então, você vai conseguir a tua mediação, e aí a minha dúvida sempre foi o seguinte, tá, mas e daí? E se não falar o valor? Porque veja o problema. Você manda um WhatsApp para mim. Você me paga a comissão se eu vender teu imóvel? Eu te ligo na mesma hora e falo o seguinte, eu pago para você 20 contratos. 20 contratos dá 100 mil reais, né? De comissão. Então eu te dou o direito de você fazer 20 contratos. Você concordou. Como que o juiz vai visualizar isso? Por quê? Eu tenho uma mensagem de WhatsApp e eu tenho uma ligação. Você entendeu que daí a prova fica difícil? Juridicamente falando, o WhatsApp é transmissão de dados, tá? Então, eu não posso, ou assim, eu não deveria poder, no Brasil a gente pode, mas eu não deveria poder utilizar ele como meio de prova. Por quê? Na Constituição, foi objeto da minha monografia de conclusão de curso, eu tenho lá a inviolabilidade da transmissão de dados, da correspondência e do telefone. Este último, ou seja, só o telefone para fins de instrução processual penal. Isso está na Constituição, está na minha monografia, STF, STJ, juiz criminal, todo mundo derruba o tempo todo, pega o teu WhatsApp e usa como prova e tal. Só que se vocês olharem na internet, tem um vídeo do advogado muito, muito legal. Ele está no tribunal do júri, e aí ele manda uma mensagem para a estagiária dele, e ele modifica a mensagem e fala, olha aqui, né? Então, quer dizer, a pessoa tem uma mensagem dela e ela tem outra aqui. Então, legal o quê? Faz o WhatsApp, mas documenta também. A gente trabalhando com mais imobiliários maiores, eu tenho visto que vou divulgar o seu imóvel, ou vou levar alguém para ver o seu imóvel. Faz uma ficha de visita, né? Manda para o proprietário antes, fala assim, olha, eu vou mostrar o imóvel, você coloca na ficha de visita o horário, eu vou pegar a chave com você, não sei o quê, das 2 às 4 ali, a comissão vai ser de tanto, se até tanto você aceita, você faz uma ficha de visita com um cara de proposta. Por quê? Juridicamente falando, existe ficha de visita? Não existe. Existe proposta de compra e venda? Não existe. Existe promessa de compra e venda? Formalmente não existe. O que existe é o quê? Contrato preliminar. Se o contrato preliminar, que pode ser a ficha de visita, pode ser a autorização de vendas, pode ser
qualquer um desses, ele tiver o requisito mínimo para adjudicação compulsória, você tem lá um contrato definitivo. Então, se na tua ficha de visita tiver o recorte da matrícula, já você tem a matrícula do imóvel, você coloca lá, dono do imóvel, matrícula, vamos historiar o imóvel no dia tal, visitar o imóvel no dia tal e tal horário, vai ser o Zezinho que vai lá com a mulher, dados abaixo, pum. Na segunda página, deseja fazer proposta? Sim, você tem uma proposta. A comissão vai ser de X, entendeu? Tem uma música do Legião que eu gosto muito, que é fala assim que a primeira vez sempre é a última chance. Às vezes na corretagem acontece isso, né? Então se tiver como encaixar um documento ali para o cara assinar, você já se garante. Eu não visita, inclusive, eu coloco o RG das pessoas que vão visitar. Da esposa, do marido, do filho. Agora o RG no Brasil não existe mais. Não, agora só o CPF. Então pode trocar lá para o CPF, que é um esdrúxulo jurídico, tá? Porque CPF é cadastro de pessoa física que não tem foto, né? Mas sim, acabaram com o RG. Enfim. Vocês vão entender ao final da apresentação que o judiciário ele não é muito técnico, sabe? Ele faz os negócios assim por osmose, impulso e tal. Vamos então homenagear minha amiga saudosa e professora. Eu tive aula com a Cláudia Silvano, que é a rainha do Procon, né? E a gente tinha aula com ela sexta-feira e ela sempre sacaneava, assim, ela falou assim, ó, nosso amigo lá, o Douglas, vai pegar hoje sexta-feira e vai levar a gatinha para comer massas com frutos do mar, pão com sardinha e vai passar mal. E aí ela, né, fazia a aula de direito do consumidor. O que tem o Código de Defesa do Consumidor? Ele fala, tá, no artigo 3º, que a pessoa, o fornecedor, ele vai ser uma pessoa física, corretor de imóveis, ou uma pessoa jurídica, imobiliária, que desenvolve atividade de produção, comercialização de produtos ou prestação de serviços. Né? Né que é? Aí, olha que legal. Por isso que é difícil ser advogado, porque o advogado tem que ter um raciocínio, né? Prestação de serviço. Guarda isso. Se somente o juiz falar que na tua relação de imobiliária com o dono do imóvel, na locação, na compra e venda, com construtora, com quer que seja, se ele falar que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porque você é um prestador de serviço, ele vai enfiar até a goela inversão do ônus da prova, ou seja, sou consumidor, não preciso provar nada. Você que tem que provar que focinho de porco na tomada. E se imóvel é bem durável ou não? Dura bastante tempo? Só alguns da Encol que não chegaram, né? Mas, em tese, dura, né? Posso falar, então, que o imóvel é um produto durável? E aí? Aí responde solidariamente. Entendeu? Vamos fazer o raciocínio. Estou lá. Prestação de serviço. Eu duvido que dentre vocês, nos contratos que vocês têm, não está escrito prestação de serviço em algum lugar. Eu duvido. Eu duvido. No WhatsApp. Vamos te prestar um serviço. Mas um dia talvez eu tenha falado. Aí, o que vai acontecer? Se ele entender que é uma prestação de serviço, o juiz entender a prestação de serviço, e entender que aí ele vai entender por avalanche. Se é prestação de serviço, aplica tudo. E tudo é o quê? Inversão do ônus da prova, responsabilidade solidária e a responsabilidade pelo ato do preposto. Então, imagine que a tua imobiliária tem lá 1.000, 10.000, 500 corretores. E aí, então, a imobiliária vai ser responsabilizada pelo ato de qualquer um destes, tá? Isso já é aplicável, né, não por causa do Código de Defesa do Consumidor, mas porque a empresa responde pelo ato do preposto, né?
Então, eu tenho uma frota lá de caminhões, se o motorista for lá e bater o caminhão, matar alguém, o dono da transportadora vai responder. Mas o que diabos é uma prestação de serviço? Né? Advogado presta serviço ou não? No Estatuto da OAB, assim como está querendo colocar o Cresce, fala que o advogado presta serviço. Olha que imbecilidade. Por quê? Porque o advogado age por mandato. Então, eu estou numa reunião, Adriana, e a gente está lá defendendo um vendedor, e aí do outro lado está lá o comprador, o corretor e o advogado. Eu vou começar a esmurrar o cara, não esmurrar não, começa a xingar o cara, ofender o cara, porque você não sei o quê, blá, 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 começa a xingar o cara. Ele pode processar a Adriana? Ele pode processar quem me contratou? Não, por quê? Eu tenho um humus público. Então, eu no exercício da minha profissão sou inviolável. Por isso, quem já fez audiência comigo sabe que às vezes a gente xinga um, xinga o outro, dá uns gritos, mas é normal, a gente tem essa possibilidade. Se fosse prestação de serviço, não poderia, tá? Prestação de serviço é o contrato por exceção. É importante, eu acho, a gente usar esse termo, porque assim, isso é legal também se Deus o livre cair algum juiz olhar essa apresentação no futuro. Pense o seguinte, não vou falar para os corretores, vou falar para o juiz. Juiz, pense o seguinte, os corretores de imóveis, na média, no Brasil, eles têm uma remuneração de R$2.000 por mês. Tá? A atividade dele, embora essencial, no meu entender, para a sociedade, ele não é o construtor. Né? Se ele trabalha, por exemplo, para uma outra imobiliária lá, essas imobiliárias grandes, ele fica com uma fração ainda da comissão, ele nem recebe o todo. E em 90% das vezes, ou mais até, ele não recebe 6%, ele recebe 3%. Por quê? Nós somos corretores bacanas, a gente faz parceria, nós não somos metidos. Não é verdade? Então, você vai pegar para uma pessoinha, corretor, que vai fazer um negócio que vai ganhar no máximo 6, na média 3, mas normalmente 1,2, 1,5. E vai falar que ele vai aplicar o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, o 7º, o 18º, e ele vai ser responsabilizado pelo todo. O que é prestação de serviço? Porque veja só, tem lá o artigo 722 que fala que o corretor não presta serviço. Alguém acha que a relação marital aplica a prestação de serviço? Pense o seguinte, vocês não estão brigados, né? Estão casados ainda, beleza? Não sei, né? É porque eu tenho 2 clientes, Rodrigo. Eu tenho 2 clientes que eles vêm aqui, eu tenho certeza que eles são casados, mas eles já foram, mas não são mais. Mas eu acho que são ainda. E aí, então imagine vocês dois, estão lá no almoço, ou sei lá, em qualquer outro lugar, e aí você fala o seguinte, fala assim, não, porque eu sou a parte suficiente aqui da relação, eu exijo os meus direitos. Porque eu quero inversão do ônus da prova. Porque você vai ser solidário. Tem alguma coisa a ver o Instituto do Casamento com prestação de serviço? Não tem, mas deveria, porque a gente poderia executar em alguns momentos, né, algumas falhas, pedir resolução por onerosidade excessiva, por falta de contraprestação, mas não tem. Isso qualquer retardado entende, até o juiz. Mas, quando a gente fala de corretor de imóveis, que está lá no 722, que não presta serviço, aí eles vão lá e falam que presta serviço. Beleza? Então, tem uma passagem que eu não vou lembrar de quem que é o autor agora, porque no direito também, a Sofia, que já está no final da jornada jurídica, não tem a menor ideia disso, que é o seguinte, que é a hierarquia das normas e o critério de especialidade e temporalidade. A lei que regulamenta a profissão de vocês hoje é de 2002, que é o Código Civil. Tá? O Código de Defesa do Consumidor, ele é de 90.
Se a vontade do legislador do Código Civil, que ele pensou, imagine lá os deputados, senadores pensando nos corretores de imóveis, quando eles fizeram o 722 até o 729, se estivessem pensando, pô, no que esse cara faz aqui é prestação de serviço, se nós já teria escrito, veja, de 90 para 2002, beleza? Então, se o legislador não colocou, não pode o judiciário legislar. Isso é um crime capital, beleza? Um beijo para Alexandre de Moraes. Então, a prestação de serviço é uma coisa, igual é uma coisa ser corretor de imóveis. Coisa corretor de imóveis está no 722, 729. Coisa ser prestação de serviço está no 593 e seguintes. Entendeu? Então, assim, você tem lá um café embaixo do escritório de advocacia. Você escolhe, ao invés de registrar a pessoa como CLT, fazer um contrato de prestação de serviço para que ela vá lá, sirva o café para os seus clientes, que ela cumpra o horário, que ela receba tanto por mês. Você vai desenvolver lá no teu contrato o que você vai querer com ela. A contrato de prestação de serviço, ele é o contrato por exceção. Se não tiver nenhum outro tipo de contrato, se aplica a prestação de serviço. É fácil isso, não é? Eu acho que é fácil. Mas o judiciário não entende. O que acontece? No mesmo Código Civil, ele vai falar o seguinte, no 265, que a solidariedade, ela não... Eu não posso pegar e falar assim, ah, você é solidário, nisso daqui é solidariedade. Não, ela não pode ser presumida. Ela vai decorrer da lei ou da vontade das partes. Então imagine o seguinte, quando você escreve, e eu já vi muitos, hoje mesmo que eu vi um contrato que tinha, com o corretor por meio desse contrato de prestação de serviço. Quando o corretor escreve isso no contrato dele, ele está falando o seguinte, ó, que ele está optando, é uma opção dele, estabelecer a solidariedade no contrato. Então, quando você usa o termo prestação de serviço no seu contrato, você está falando que você aplica ao seu caso a solidariedade. Entendeu? Entendeu ou não? Difícil, né? Tem que tirar. Tem que tirar. Vamos tirar. Tira. Aí, o nosso amado presidente do COFES, que é advogado também, eu acho muito legal, assim, eu sei que o Rodrigo está fazendo direito, a corretora Muitos anos fazendo direito, mas assim, ser corretor de imóveis e ser advogado são coisas totalmente diferentes. Você pode ter como profissão as duas, mas em regra, você vai acabar optando por uma. Normalmente pela de corretor de imóveis, você dá muito mais dinheiro. Então, assim, eu vejo, por exemplo, a Andressa, que é minha amiga. A Andressa, porra, manja muito de contrato. Só que vira e mexe no negocinho, mas ela vem e fala, pô, Douglas, dá uma olhada lá com alguém e tal. Sabe? Vamos dar uma afinada nesse negócio aqui. Por quê? Porque deixa de ser o dia a dia, né? Entendeu? Aí, então, embora o presidente do COFES também seja advogado, eles fizeram... Sabe aquela... Quem tem cachorro aqui? Eu tenho um cachorrinho pequenininho. Você vai lá assim, sem querer, abre a porta do armário e daí vira as costas. Você volta, ele pegou todo o saco de arroz, as coisas espalhou pela casa, né? Então, foi isso que foi feito, tá? A gente começou a provocar agora a OAB lá, para quem não sabe, eu sou membro da Comissão de Direito Imobiliário. A gente está tentando conversar com eles para fazer algum evento, para ver se abre os olhos, né, do COFES com relação ao contrato deles. Por quê? Eles pegaram e fizeram o seguinte, que eu acho muito legal. Eles estabeleceram um padrão para que seja colocado num sistema, lá no aplicativo, e aí você vai ter lá o imóvel, porque hoje a gente está chegando no sistema que vai gerir tanto a escritura pública quanto os cartórios de imóveis. Então a gente está chegando, eu não sei se já está vigente, mas já está pronto, tá? Então você vai fazer o seguinte,
você vai começar a fazer escritura pública no cartório, você já vai ter acesso online à matrícula, ali no mesmo sistema, e aí você vai ter integrado com o sistema deles, quem que é o corretor lá que tem exclusividade naquela venda. Então imagine o seguinte, você vai lá, a Dodge vai lá e consegue uma exclusividade numa venda de uma esquininha ali e tal, 10 milhões. Ela cadastrou no aplicativo, que vai ter lá a ferramenta, né, vai ter o contrato padrão, ela cadastrou lá, se sair uma matrícula atualizada daquele imóvel e uma escritura, o cara do cartório vai ver que é a Dodge que tem que receber a comissão daquela transação. Show de bola, né? Entendeu? Então, assim, o fim é nobre, mas já diria Maquiavel, né? Entendeu? Então, o que eles tinham que ter feito? Ter, sei lá, pedido para mim, tem um monte de advogado que sabe fazer contrato aí, pedido para o advogado ler o contrato, né? E até o desafio, assim, ó, saber quem foi que fez a minuta, porque, assim, é impossível que o cara seja advogado. Ou, assim, ele é advogado, sei lá, só atende consumidor, né? Ele só atende comprador de imóvel, né? Porque é um absurdo. Então, qual que é a ideia do documento deles, tá? É trazer para vocês, eu coloquei acho que a Janine colocou no grupo lá, você colocou aquele link no grupo? Então eu vou autorizar um por um, que eu quero ver quem vai clicar. Eu coloquei no grupo lá para vocês a resolução do COFES e aí um modelinho padrão que seria melhor do que o deles, tá? Porque qual que é a ideia? Eles fizeram um negócio 99% bacana, 1% que matou vocês. Por quê? Ele fala o seguinte, que você vai fazer o contrato lá com sem exclusividade, colocar o percentual de honorário, se vai ser um valor fixo ou, né, ou como vai ser feito, o campo lá certinho para o valor da oferta, o prazo da corretagem e os documentos que foram apresentados. Por que os documentos que foram apresentados é importante? Imagine que você recebe lá a cópia de uma CNH. O corretor é obrigado a testar a autenticidade dessa CNH? Ele não é. Então imagine que o estelionatário troca a foto. Você chega lá, dá a mão, tudo bem, isso aqui, eu sei que o Paulo tal. E aí você vai lá, faz a transação, deposita. Vou depositar na minha PJ, não vou depositar na PF. Você vai e faz a transação. Por quê? Você foi induzido ali um erro porque o cara tinha um RG ou uma CNH falsa. Então, saber esse documento, quer dizer, eu paguei para aquela foto, você vai ter o documento. Né? Então é legal você ter lá. E qual tipo de publicidade é permitida? Imagine que você vai lá tirar foto do imóvel, quem nunca, né? Chega para tirar foto para anunciar o imóvel, calcinha pendurada. Calcinha pendurada tudo bem, o duro é quando é bege, né? Quando é bege, mata. Toalha, coisa espalhada, né? Você entra no imóvel web, lá é um circo de horror, né? Louça na pia. Né? Então, qual tipo de publicidade que o cara quer? Poxa, eu quero que você divulgue o meu imóvel no imóvel web, no imóvel não sei o que lá, ou eu quero que você não coloque na internet. Poxa, minha casa é um negócio privado, eu não quero ter lá ela exposta, você vai divulgar lá no teu grupo de corretor só sem foto, manda o link só para consulta única e acabou. Do jeito que vocês acharem melhor. Aí é que foi aquela... Eu acho que não tem um termo mais bonito. Acho aquela cagada homérica que o COFES fez. O que eles fizeram? Em todos os documentos, eles pegaram e copiaram o mesmo documento e escreveram o seguinte, ó. Objetivo da contratação e prestação de serviço. Outro lado, solidário. Solidário. Eu juro para vocês que está escrito isso. Aí, tal como o contrato visa a prestação de serviços profissionais de intermediação, corretagem para a venda de imóveis, descrito no quadro de resumo. E ainda, você pode subrogar, ou seja, você recebe lá a autorização como contrato de corretagem com exclusividade e passa para o corretor amiguinho, só que daí a prestação de serviço é tua e você vai responder por tudo. Né? Legal? Então vocês viram que eu fiquei 1 hora dando uma volta louca para chegar aqui. E veja
Gente, eu não terminei a pós-graduação, sabe? A pós-graduação. Eu estou fazendo pós na Escola Paulista de Direito e eu parei de fazer a pós porque quando eu cheguei nessa matéria, eles falaram que o corretor faz prestação de serviço. Eu falei, vai tomar no cu que faz prestação de serviço, cacete. Não faz. Eu até estou procurando agora, se alguém souber, uma escola de mestrado que me aceite, que eu vou fazer um livro sobre isso. E é um livro curto, tá pronto já, né? É só falar, leia a lei, tá escrito lá. É difícil isso? 1990, 2002. 2002. Prestação de serviço, Aham. entendeu? Olhe o capricho do PowerPoint, né? Olha lá. Corretor com a balança, parece a balança do direito, essa ficou bacana. Levei 4h30 para fazer essa apresentação. Na verdade, não, falei assim, Alexa, fazer um slide. Responsabilidade de vícios construtivos. Corretor é engenheiro ou não? Só o Elias que é engenheiro. Então, se o Elias construiu um imóvel e vendê-lo, ele pode ficar com 32%, que é o lucro médio da construtora, mais os 6%, que é o lucro médio do corretor, e aí ele vai responder. Olha que legal. O corretor responde pelo prédio? Prédio mal feito. Vício construtivo, apelação, indenização por danos morais e materiais, compra e venda de imóvel. Vício redibitório. Não tem, porque é mera intermediadora. A corretora de imóveis, que atuou como mera intermediadora de compra e venda, não pode ser responsabilizada por eventuais vícios que atinjam o bem objeto da transação. Gostamos de Minas Gerais ou não? Gostamos. TJ Minas Gerais, 23 de novembro do ano passado, foi lá e falou, corretor, tamo junto, beleza? Um mês antes, o CRES fez o COFES fez aquela besteira daquela cláusula. Só para vocês se situarem no espaço, né, no tempo. Então, em outubro, saiu a resolução do CRES. TJ Minas falou assim, corretor, tamo junto. Só que qual que é o problema? O problema é que ninguém fez essa aula besta aqui que eu tô dando. Ninguém fez. Só vocês. Aí, você pega... Ficou duplicado. Você pega... Logo... 23/11, tá? 30/11. O inquilino, o proprietário aqui, que comprou o imóvel, ele recebeu um imóvel diferente do projeto original. Quem aqui já vendeu imóvel na planta? E vender imóvel na planta é vender um sonho, né? Então, eu queria muito ser corretor. Imagina assim, olha, sinta o cheiro, olha a macieira que vai ser colocada aqui. Olha, imagine você aqui no 18º andar, vendo a vista do Barigui. Imagine você transitando por essas vias calmas, né? O que vai acontecer? O cara foi lá no estande de venda, tinha uma porra de uma maquete com uma sacada com churrasqueira. O que aconteceu na prática? A construtora não fez a sacada com churrasqueira. Aí o que o nosso amigo TJ Santa Catarina fez? Meteu o louco e falou o seguinte, corretor de construtora recebe 4% só, a gente sabe, né? Pega os teus 4% e mais 104% e mais 96% e devolva. Entendeu? E devolva. Por quê? Porque o corretor é solidário na obrigação, uma vez que se aplica com a defesa do consumidor e se trata de uma prestação de serviço. Mesma coisa se tiver um atraso em obra. Ele vai ser solidário. Tem uma bem legal no atraso em obra. Já vou contar. Isso acontece bastante. E aqui esse é o caso que a gente brincou lá do bombom. Que é do dia 18 de abril. Tá? Dia 18 de abril. Gastei também ali o PowerPoint fazendo a tabela de basquete. Eu coloquei aqui propositalmente para ver se alguém lia, mas ninguém leu. Positive. Por que é positive? De quem que é a responsabilidade de ler o contrato que vai assinar? É da parte, menos para o TJ Santa Catarina. Tá? Para o TJ Santa Catarina, as pessoas são todas imbecis. Então a pessoa não sabe ler. Na escritura pública estava falando assim,
certidão positiva com efeito negativo. Entendeu? O que a gente vai fazer como corretor hoje em dia? Bum! A gente vai ter que aprender a setinha. Sabe o que você vai fazer no Instagram? Setinha piscando? Você já viu que eu coloco lá, né? Ah, faça a sua inscrição aqui. Setinha piscando. Faz certidão positiva piscando. Clique aqui. Aí eu posso fazer um vídeo. Não compre se tiver certidão positiva. Não sei. Não venda. Não venda. Aí, nós temos aqui uma decisão do STJ. Para quem não sabe, lá a hierarquia tem o seguinte: tem o. Não é verdade isso, tá? É sacanagem. Tem o PROCON. Tem lá os tribunais de cada estado do Distrito Federal. E aí, então eu vou lá, faço o contrato com o Adriano, a gente vai e entra com processo, briga lá, se mata na audiência, no processo, o juiz vai lá e decide. Pelo princípio do juízo natural, não posso confiar naquele filho da puta que dá sentença. Daí eu recorro lá para o tribunal. Tribunal, desembargadorzinho vão lá, 3, e olham o processo, se debruçam sobre a prova e falam assim, olha, aqui de fato a decisão do primeiro grau está certa. Aí, se você perdeu, você vai tentar recorrer para o STJ, falando o seguinte, em que pese o tribunal ter entendido que o juiz do primeiro grau estava certo, prestação de serviço é uma coisa e o que o corretor faz é outra. Então, a decisão do Tribunal Regional, do Tribunal do Estado, foi contra o artigo 722 do Código. Se a decisão do juiz afronta uma lei federal, cabe ou não cabe? Você já aprendeu essa ou não? Não aprendeu? Cabe. Se a decisão do regional afronta a lei federal, cabe recurso para o STJ. Aí o STJ foi lá e falou o seguinte: não é possível o enquadramento da agravante, que era a imobiliária, na cadeia de consumo, a justificar sua responsabilização de forma solidária pela devolução dos valores gastos pelo consumidor. Só que veja o problema. 2022. É vinculante? Não é vinculante. 2024, CRAU nos corretores. 2022, então, STJ estava lá, tranquilo. Cara, não se aplica, fique tranquilo. Aí, coloquei uma outra foto minha aqui, também numa outra pose, cabelo mais onduladinho e tal. E fala o seguinte, 2021, um ano antes. Em vista da natureza do serviço jurídico, do serviço de corretagem, não há em princípio. Por que ele fala em princípio? Porque se no teu contrato você falar que você presta o serviço, o problema é teu. Então, na função do corretor, esculpida na lei, não há, em princípio, liame jurídico e corretor com as suas obrigações assumidas pelas partes celebrantes do contrato. Enseja sua responsabilização por descumprimento da obrigação da incorporadora na compra e venda de unidade, incidência do 722 e do 723. Aí, vamos adiante. Eu estou falando o quê? Que em 2021, 2022, o STJ, que é quem vai discutir artigo do Código Civil e interpretação desses artigos, tá? É aula de direito chata mesmo. Falou que não se aplica. Santa Catarina meteu o louco e falou que se aplica. 2024. O novo Código Civil, que não está vigente, não adianta você querer usar esse artigo, não adianta, não vale, tá? Mas vai valer um dia. Então, se for promulgado daqui a 5 anos, essa é a redação, porque essa é a redação final. Salvo se tiver lá o veto do presidente. É isso, doutora? É isso, né? Já tá, esse daqui já é o projeto aprovado. Ele vai ter uma vacacho, que é um período entre a promulgação e a vigência, que é de 1 ano. Então, se amanhã falarem, novo Código Civil está vigente, daqui a 1 ano você começa a usar. Só que você, no teu dia a dia com o teu cliente, você já pode usar esse espírito aqui. O que é esse espírito? Olha a internet, que legal. Não constitui contrato de corretagem o serviço de mera indicação de bens para aquisição, inclusive em ambiente virtual. Imagine que você está lá sentada na sua cama king size, no seu OAS,
50º andar, corretor de sucesso, e aí entra um cliente pelo seu lead do Instagram e fala assim, mas queria ver para comprar um apartamento. Aí você fala, eu adoro usar o WhatsApp. Você vai e manda o link do imóvel pro cara, contrato eletrônico. O cara fala assim, você manda o link do imóvel, vamos fazer uma visita virtual? Vamos. A construtora já tem aquela visita pré-formatada, você manda o vídeo pro cara de como vai ficar o imóvel, ele, beleza. Aí ele vai e compra da construtora. O que você vai fazer pelo novo Código Civil? Vai se ferrar. Por quê? Se você indicar só o bem, olha que tesão isso. Olha que tesão. Se você indicar só o bem, não tem comissão. Não tem comissão. Então o que nós vamos ter que fazer? Oi, você é corretor de imóveis? Sou. Vou lhe prestar a melhor atividade da sua vida. Assine esse contrato comigo. Aí você manda o link. Isso vai bugar a cabeça de todo mundo. Por que eles fizeram isso? Por causa de aplicativo. Entendeu? Imagine que você lá manja de tecnologia, aí a pessoa vai lá, busca um imóvel, você captura que essa pessoa buscou um imóvel e manda para ela um monte de oferta de imóvel lá, e você vai querer cobrar 6%, você não vai. Você vai ter um robô. Legal essa, né? Não está valendo, mas vai um dia. O que vai acontecer na prática? Os corretores médios, medíocres, vão sumir. Vão ficar só os corretores excelentes. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado útil previsto no contrato ou ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento. Aqui eu confesso para vocês que é a mesma redação, só que eles colocaram lá de novo para dar os incisos, entendeu? Então assim, eles poderiam ter omitido lá só dar os incisos, mas então eles fizeram questão de você reler. Salvo disposição das partes em sentido contrário, em contrato paritário, a obrigação de pagar a comissão da corretagem é daquele que comprovadamente contratou o corretor. Olha que merda isso. Então, artigo 420, a gente vai lá e fala o seguinte, se você não quiser mais, você pode se arrepender, não devolve as arras, perde as arras. Dia do arrependimento. Tem que estar previsto que no arrependimento o corretor vai receber as arras, vai receber a comissão, né? Ou a remuneração. Então, quer dizer, no teu contrato você vai ter que prever, porque na lei fala o seguinte, se você se arrepender hoje, se a parte se arrepender, a comissão é devida. Hoje está assim. Aqui vai mudar, é o seguinte, tem que prever que caso se arrependa, vai pagar também a comissão. Nos meus contratos eu já prevejo isso. Se desistir, tem que pagar a comissão. Oi? Arrependimento é a vontade particular, entendeu? Então, não quero mais. Força maior, daí desfaz de qualquer jeito. Então, se ninguém tiver o contrato por escrito, né? Ou a prova, né, da contratação, que aí poderia ser pelo WhatsApp, ressalvado aquela hipótese do cara sumir com a conta dele, você não vai conseguir receber. Então você vai ter que conseguir provar de que aquele negócio foi por você mediado. E, havendo dúvida sobre quem contratou o corretor, há presunção relativa de ter sido contratado por aquele que ofertou o produto ou serviço. Ou seja, se for parceria, o corretor que tem o imóvel vai ter a preferência. Por isso que corretor safra é corretor que tem o vendedor, né? Certo? Corretor angariador é o termo, né? Só que o corretor angariador perde negócios imobiliários todos os dias por uma coisa muito simples. Qual é? Desídia. Não adianta você ir lá e angariar o imóvel e levar 6 meses para começar a colocar no site. Não adianta. 726, nova redação. Desídia profissional. Alexandre, eu perdi um prazo no teu processo. Desídia profissional. Entendeu? Tem lá a proposta, você não leva a proposta adiante.
Aí, não menos importante, iniciada e concluída a negociação diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor. Mas, se por escrito for ajustada a corretagem, com exclusividade terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua atuação, salvo se comprovada a inércia ou ociosidade. Ela decide mudar para a ociosidade, mas é o mesmo instituto. Pense o seguinte, eu vou vender minha casa, meu vizinho quer comprar, daí eu vou lá e contrato vocês para vender a casa. Se eu já estava negociando com ele e for feita a venda, você não vai receber nada. Né? Você pode ir lá e mostrar o imóvel de novo com ele. Não vai receber. Só vai receber se tiver exclusividade. O código e o COFES estão empurrando os corretores para a exclusividade. Percebe? Aí, a exclusividade deverá ser prevista por escrito e por tempo determinado. Eu tenho uma ressalva muito grande em entender que mensagem de WhatsApp é prova escrita. Tem uma dificuldade. Acho que nenhum de vocês sabe aqui, mas hoje eu acho que 30% das minhas mensagens sou eu que respondo. E aí? E se você mandou a mensagem para o cliente, daí a mulher dele está querendo se separar, falou, não, pode vender. E aí? Né? Como é que fica? E a última, e não menos importante, e é para mim assim, é um instituto jurídico que fulmina a prestação de serviço, é essa alteração do código. Na falta de previsão expressa, quanto ao tempo da exclusividade, esta será de 5 anos. 5 anos. Viu? Sabe por que isso aqui é lindo? Sabe por que isso é lindo? Quando você abre a porcaria do Código Civil, no artigo 593 e seguintes, ele vai falar o seguinte, que o contrato de prestação de serviço não será elaborado por prazo superior a 4 anos. Tcharam! Entenderam? Pode aplicar ou não pode? Não pode. Cara, essa quase uma aula de doutorado, não é, doutora? É a defesa da tese, né? Podia ter menos palavrão, mais técnico, mas a ideia é essa. Eu vou fazer aquela nossa pausa marota, porque vocês viram que eu estou ficando quase sem voz, para a gente falar depois sobre a promessa. Pode ser? Não? Cancela. Manda vir vender aqui. Fala, venha vender aqui que eu vou te pagar uma rodada. A gente vai falar um pouco de palavrão, então eu vou pausar o Instagram e a gente volta depois. Fechou? E aí, legal ou não? Olha só. Isso aqui é velho, isso daqui? Então o que acontece? Na verdade, isso foi assim, ó, mudou em 2015, aí eles não entenderam, mudou em 2013, 2023, e aí vai ser essa nova lei. Eu já desde 22 de julho de 2022 não exijo que meus clientes façam a positiva do CIV. Mas aquela lá precisa, aquela federal. Aquela lá não precisa. Pegar um. Ah, é? Aí, ó. Eu achei que era fake. Agora tá só, né?
Ah, mas eu É só um. Hã? Eu quero pensar aí nela. Ah, eu adoro. Eu fui dos caputinhos, né? Gosto dos caputinhos. Nossa, gosto. Mas eu sugiro. Não sei como cheguei até aqui. Tchau, gente. Tchau. Aonde? 9. Ah, imagina. Então,